Pessoal, olha só. Vocês conhecem a história de um alto oficial do Império Persa e o rei, no caso o presidente da época, deu a ele algum poder. E o que ele fez com o poder? Ele deixou subir para a cabeça. E não apenas deixou subir para a cabeça, como ele fez com que a própria cabeça dele entrasse numa forca que ele tinha preparado contra os inimigos dele. E hoje Deus está começando a reescrever uma história muito semelhante. O que acontece? Recentemente, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, ele foi citado pela Rumble e pela Justiça dos Estados Unidos, nesse processo movido pela Rumble e pela Trump Media, que é a rede social do presidente norte-americano, por censura e violação de liberdade. E ele foi citado, tem 21 dias agora para se defender, ou seja, ele começou a sentir na pele aquilo que ele fazia, que é dar prazo para as pessoas se defenderem. Mas, com certeza, nos Estados Unidos ele vai ter toda a chance de se defender dentro dos meios legais, coisa que por aqui não acontece. E o Tribunal de Haia tentou, através de e-mail, por várias vezes, encontrar e notificar. Como não conseguiu, ele foi citado, provando do próprio veneno. Então, o que acontece? Nós vamos agora assistir um comentário do advogado André Marcília, que tem uma visão cirúrgica, e do Deltan Dallagnol. Então vamos assistir e depois eu volto com as minhas considerações finais. Agora é oficial. Moraes é réu da justiça dos Estados Unidos, é réu da justiça norte-americana. O advogado Martin de Luca, que representa a Trump Media e a Rumble, postou no X que citou ontem, domingo, às 23 horas e 21 minutos, o ministro Moraes por e-mail. Eu vou te explicar o que isso significa, o que acontece se o Moraes ficar calado e por que o prazo de 21 dias para o Moraes se manifestar já está correndo a partir de hoje, segunda-feira. Eu sou André Marcília, advogado constitucionalista e comentarista jurídico, e peço que vocês se inscrevam aqui no canal e deixem o like, deixem o seu joinha nesse vídeo. Como eu mencionei, o advogado simplesmente citou ontem já nos 2 e-mails que tinha do Moraes. Um deles, inclusive, é um e-mail que o próprio Moraes já usou em 2025 para se comunicar com a Rumble. Então, é o e-mail dele, é o e-mail que ele usa. E o outro e-mail é o que está cadastrado no STF. Não tem como ele se esquivar disso. Por que ele foi citado por e-mail? Ele foi citado por e-mail porque tentaram fazer o procedimento correto, previsto na Convenção de Haia, que é a carta rogatória, que envia para o STJ e etc, etc. E simplesmente o STJ não fez esse procedimento. A PGR bloqueou esse procedimento, colocou o caso sob sigilo e impediu que ele seguisse adiante. Eu tenho visto algumas matérias hoje, inclusive li uma do Poder 360, dizendo que o procedimento foi equivocado porque não obedeceu à Convenção de Haia. Não é verdade. Obedeceu à Convenção de Haia, no entanto, o STJ e o próprio Gonê não permitiram que a Convenção de Haia seguisse adiante. Quem desrespeitou a Convenção de Haia, portanto, não foi a Trump Media, foi o Gonê e o STJ. E aí sobra apenas a possibilidade de que o caso vá adiante por e-mail. O Moraes está sendo acusado de violar a primeira emenda, a emenda que trata da liberdade de expressão das empresas norte-americanas e também dos cidadãos. O fato é que o Moraes tentou, por decisão judicial brasileira, impedir essa liberdade de expressão dentro do território norte-americano. O Moraes, ele simplesmente com as suas decisões tentou interferir na liberdade das plataformas lá fora, nos Estados Unidos, e por isso está sendo processado. E agora tem 21 dias para se manifestar. E ainda que apareça para dizer que a citação dele é nula, ao aparecer para dizer que a sua citação é nula, ele se dará por citado. Ele não tem como, portanto, se esquivar de pertencer a esse processo que está tramitando contra ele.
é aquilo, né? O Moraes está provando do seu próprio veneno. Vamos aqui nos lembrar que ele chegou a intimar e citar o Elon Musk por uma tuitada. Mandou um tweet dizendo que a plataforma deveria cumprir as suas decisões. Quem cita por tweet acaba recebendo o troco agora por e-mail, né? Enfim, no e-mail pelo menos é mais gentil até do que ser citado por tweet. Bom, meus caros, se o Moraes aparecer, como eu mencionei, ainda que para questionar, ele se dará por citado. Se ele ficar quieto durante esses 21 dias, o processo correrá contra ele a revelia, como a gente diz no direito. O que isso quer dizer? Bom, o processo seguirá mesmo sem a sua manifestação. E os fatos contra ele imputados, os fatos contra ele, enfim, as acusações contra ele serão dadas como verdadeiras pela justiça norte-americana. E é isso o que provavelmente vai acontecer. O Moraes vai ficar calado porque aparecer vai ser um vexame ainda maior. Vamos ver o que vai ocorrer com esse processo. Se vier uma condenação, ele poderá ser atingido? É uma pergunta que vocês podem estar fazendo. Ele poderá ser atingido dentro dos Estados Unidos. Aqui no Brasil precisaria do ok também da justiça brasileira, e a justiça brasileira é o Moraes. Então é muito difícil que o Moraes seja atingido aqui no Brasil, mas ele virará um condenado fora do país. Ele virará um réu condenado dentro dos Estados Unidos. E os seus bens lá fora, se é que ele os possui, ou se é que nós sabemos que ele os possui, esses bens poderão ser atingidos. Então, é isso. Como a gente vem dizendo aqui, a justiça da Itália já entende que o Moraes é um perseguidor político. A justiça norte-americana já deu um não para ele no caso do Alan dos Santos. A da Espanha, no caso Oswaldo Eustáquio. E agora ele se tornará, se condenado, também um pária para a justiça dos Estados Unidos. Bom, se o mundo olha assim para o Moraes, quem sabe um dia, aqui dentro do Brasil, a velha imprensa e as nossas instituições também não poderão passar a olhar. Deixa aqui o seu comentário. Tac, tic-tac, Moraes vira réu e tem 21 dias para se defender. Então, meu bom dia para você nessa segunda-feira, que já amanhece explosiva. Porque pela primeira vez na história, nós temos um ministro do Supremo Tribunal Federal Brasileiro que virou réu em um processo da justiça americana por censura. Gente, eu já acho difícil que algum ministro da justiça brasileira na história inteira tenha virado réu da justiça americana. Ainda mais por censura, violação de direitos humanos. Olha só o que o Poder 360 publicou. Moraes é citado por e-mail em ação dos Estados Unidos e tem 21 dias para a defesa. O advogado Martin de Luca enviou uma citação nesse domingo ao ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, por e-mail, para que o magistrado responda a um processo movido pela rede social Rumble e pela Trump Media Technology Group dos Estados Unidos. Vamos lembrar que a Trump Media, que tem aí a Trump Social, ela só funciona em cima da plataforma da Rumble, que o Supremo baniu do Brasil. Então ambas estão entrando com uma ação contra o Alexandre de Moraes, entraram com uma ação pedindo danos. Não especifica o valor dos danos, mas esses danos certamente são de milhões e milhões, dezenas de milhões de reais. Será que o dano pedido e ao qual o Moraes vai ser condenado, tudo indica, é maior ou menor do que os 80 milhões que eles receberam do Vorcaro, hein? A família deles, a Viviane Barsi. Conta aí pra mim o que você acha, se vai dar mais ou menos do que os 80 milhões, para saber se eles vão entrar no prejuízo ou não, comparando com o contrato. Olha lá, De Luca publicou a intimação judicial no seu perfil no X. De acordo com o documento, Moraes terá 21 dias para responder à petição inicial. Caso não apresente defesa, o processo vai ser movido à revelia, sem a participação do ministro. Num outro vídeo que eu fiz, o pessoal pediu para eu explicar o que é a revelia. A revelia, gente, é quando ele responde no processo, independentemente dele responder, dele ir lá peticionar, ele se torna réu e ele pode vir a ser condenado, mesmo se ele está no processo peticionando, se defendendo, participando. Isso é um processo movido à revelia contra alguém. A pessoa não está lá se defendendo, apresentando provas, apresentando pedidos, mas ela ainda assim vira ré, é processada, pode ser julgada e pode ser condenada. Então, tic-tac, ministro. 21 dias, ministro Moraes. O relógio está correndo contra você. E como será que o Moraes vai reagir a essa justiça golpista e trumpista dos Estados Unidos, hein?
Será que Moraes vai colocar todo mundo no inquérito, dizer que eles fazem parte, a justiça americana faz parte de uma organização criminosa transnacional, da mesma forma como Elon Musk? O próprio Poder 360 explica em uma segunda matéria uma alternativa que o Moraes tem. Olha aí, o Moraes poderia contestar a citação, alegando a nulidade da citação, dizendo: eu não posso ser citado por e-mail. Dizendo que e-mail não substitui o procedimento da Convenção de Haia, que é o tratado internacional para citar réus em outro país. Só que esse argumento do Moraes ele vai cair por terra e eu te explico por quê. A Convenção de Haia ela foi tentada antes, o procedimento da Convenção. Lê comigo o que o próprio advogado das empresas, o Martin De Luca, escreveu nas redes sociais e o Poder 360 reproduziu aqui, ó. Em vez de permitir que a notificação prosseguisse, as autoridades brasileiras transformaram o processo em um escudo político para Moraes. Eu vou te explicar tecnicamente como que esse escudo aqui foi constituído, porque é grave. A Rumble e a Trump Media, elas pediram a citação do Moraes pela Convenção de Haia, por esse procedimento da Convenção, que é o caminho normal nesses casos. A citação acontece via um procedimento de cooperação jurídica internacional que precisa ser validado aqui no Brasil pelo STJ. O pedido chegou ao Brasil. E aí entrou em cena a PGR, que se manifestou contra o prosseguimento da citação. Em seguida, o Superior Tribunal de Justiça, um lugar também em que Moraes tem uma grande influência da mesma forma como tem na PGR, e aí o STJ, presidido pelo ministro Herman Benjamin, rejeitou o pedido em um processo sigiloso, rejeitou o pedido de citação. E sigiloso por quê, hein? Citação de réu em processo civil estrangeiro é matéria pública por natureza. Não existe justificativa em tese para correr esse processo por sigilo, debaixo de sigilo, no escurinho. E pior, o STJ analisou o mérito da questão e disse que o Moraes não poderia ser citado em corte estrangeira por causa dos seus atos jurisdicionais. Olha, gente, eu atuei em centenas de cooperações internacionais da Lava Jato. Lembra da Lava Jato? A Lava Jato, gente, está quase esquecida. E eu ultimamente percebi que muita gente esqueceu o que foi a Lava Jato. Foi o grande caso contra a corrupção no país da história. Foi o único em que a gente conseguiu recuperar. Eu coordenei a Lava Jato em Curitiba e a gente conseguiu recuperar mais de 25 bilhões de reais. Algo que nunca aconteceu no país. Pela primeira vez, a gente colocou criminosos poderosos em série na cadeia. Até o STF, no fim, brindar todo mundo e mais um pouco. Agora, eu atuei, então, em uma série de cooperações internacionais da Lava Jato e a regra geral do STJ é só verificar os requisitos formais, não analisar o mérito. A manobra de invocar a ordem pública para blindar o Moraes é um desvio muito conveniente para impedir a citação. E mais, o argumento de que o ato jurisdicional não pode ser questionado em corte estrangeira, gente, é falso. Quando há um abuso de poder, violando direitos humanos, como violou a primeira emenda americana, que protege a liberdade de expressão, pode. A própria justiça americana respondeu a essa manobra grosseira do STJ. A Suprema Corte da Flórida autorizou a citação por e-mail. E a Corte Federal aplicou. O que Moraes vai fazer agora, hein? Vai claramente alegar a nulidade da citação por e-mail, dizendo que devia ter sido feita pelo procedimento da Convenção de Haia. Só que essa alegação ela não vai fazer sentido nenhum, porque a citação via Convenção de Haia foi tentada, e o Brasil que não operacionalizou. O Moraes vai pedir a aplicação de uma regra que os aliados dele impediram que fosse aplicada para ele. E fora, gente, é hipocrisia, né? Como assim deu tanta hipocrisia? Gente, vocês lembram que o Moraes fez a citação do Elon Musk, das empresas dele, por tuitada? Não é muita hipocrisia, agora ele exigiu o procedimento da Convenção de Haia para ele, o que ele não aplicou para o Elon Musk e para as empresas do Musk. O Moraes não dá o direito para os outros, mas agora quer invocar para ele mesmo? É hipocrisia o nome? Conta aí para mim, é ou não é hipocrisia? Fala nos comentários. E olha, gente, o detalhe que torna a cilada processual ainda mais sufocante para o Moraes, conforme o próprio Poder 360 destacou. Para contestar a nulidade da citação, Moraes precisa entrar com uma manifestação do processo americano. Só que, ao entrar com a manifestação, ele automaticamente está sendo considerado notificado na ação. É aquilo que os americanos chamam de catch-22. Ou a gente fala aqui, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Ele está numa cilada.
Para ele dizer que ele não foi notificado corretamente, ele tem que ir lá fazer uma manifestação e com isso ele se notifica sozinho, oficialmente. Não tem uma saída boa para o Moraes. Se ele não responder, ele segue, perde a ação, o processo, a revelia. É julgado sem a participação. Se ele responder para contestar, ele perde a tese da nulidade da citação. O STJ tentou blindar ele em sigilo. A justiça americana atropelou. E agora o relógio corre e a contagem é de 21 dias. E eu quero ouvir você. Moraes vai entrar no processo americano e perder a tese da nulidade? Ou vai deixar tudo correr a revelia e perder de vez, contando com o fato de que, ainda que ele seja condenado, a justiça brasileira nunca vai executar? Ah, Moraes, calma. O tempo passa, a terra gira, daqui a alguns anos, de repente, você nem é mais ministro do Supremo, pode sofrer um impeachment, e aí, quem sabe, a justiça brasileira possa implementar tudo o que a americana determinar, hein? Suficiente para ter um arrepiozinho na espinha, não é? Moraes correndo risco de ter a justiça que ele aplica para os outros aplicada contra ele mesmo, mas agora é a justiça de verdade. Conta para mim aí nos comentários, se inscreve no canal, clica no sininho, curte o vídeo. Bom, pessoal, vocês assistiram aí e eu queria saber a tua opinião. Eu vou ler um versículo aqui, está em Esther 7:10, que diz assim: Assim, Haamã foi enforcado na forca que ele havia preparado para Mardoqueu, e com isso a ira do rei se acalmou. Então, se aconteceu o mesmo que aconteceu com esse Haamã, nós vamos ter aí uma exposição pública do inimigo do povo de Deus, do inimigo do rei, porque esse Haamã ele jogava contra o próprio time, né? Esse Haamã ele tinha como prerrogativa eliminar uma nação toda, que era o povo de Israel. Sorte que houve um Mardoqueu, houve a própria sobrinha dele, né, a rainha Hadassa, também conhecida como Esther, que virou o jogo. E eu quero saber, você acha que o nosso jogo vai virar e que Haamã vai ser enforcado na forca que ele preparou contra o povo de Deus? Escreve aqui embaixo para o próximo vídeo.